Ô Guizão, então vou ficar aqui um pouco, tá? Vou aceitando a galera aqui. O Lucão tá pedindo pra entrar, já vai entrar aí. E aí, manda ver. Fechou? Ei, Lucão! Sem dúvida. Acho que seu microfone tá travado, mano. E agora? Ah, agora tá melhor, cara. Ah, eu e tecnologia, a gente anda junto bem, assim, tá ligado? É uma coisa maravilhosa. Tudo bem com você, mano? Bom, e aí? Tudo certo. Lucão, você já conhece o Dani? Cara, não me é estranho. Eu acho que eu fiz um burger com você, Lucão, faz tempo, né? Foi. Pô, então, Faz tempo. cara, mas faz Vai, faz, tempo. faz um tempo foi lá no Renato. Sim, sim, sim. Não, agora que eu tô te olhando aí, eu falei, meu, sim, não me é estranho. Pô, Que massa, legal, cara. Legal. massa, Show de bola. animal. Show. Lucão, seguinte, vou falar um pouquinho da mentoria para você. Essa mentoria foi idealizada pelo Dani e ela tem única e exclusivamente o objetivo de fortalecer a nossa comunidade de treinadores. Então, a gente tem encontros quinzenais com diferentes perfis, com diferentes assuntos e diferentes treinadores com conhecimento da área para a gente agregar conhecimento. Uhum. E dessa vez a gente pensou em chamar você para a gente conversar um pouquinho sobre LPO. Pessoal, para quem não conhece o Lucão ainda, o Lucão ele é um dos staffs da Burgener Strength, que é o antigo curso de weightlifting da CrossFit, né, Lucão? Daqui a pouquinho ele vai Isso falar um aí. pouquinho melhor. E o que a gente pegou o Lucão hoje para nos ajudar é até que ponto eu devo ir com o LPO em uma aula de CrossFit. Porque a gente sabe que o objetivo do CrossFit é não se especializar em nada. Em determinados momentos, a gente sabe que no LPO existem detalhes do movimento que são muito específicos. Eu devo abordar isso numa aula de CrossFit? Então é isso que o Lucão vem agregar com a gente para tirar um pouquinho de dúvida, para nos ajudar. Mas antes disso, Lucão, eu gostaria que, por favor, você se apresentasse para a galera, você falasse um pouquinho da sua história, de onde você veio, onde você está, qual o seu movimento preferido na LPO. Pô, isso é fácil. Ah, legal, beleza. Cara, primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite. É, fiquei muito contente. É sempre bom falar de LPO, né? Uma coisa que eu gosto, eu vivo isso. Sou CrossFit Level 3, treinador de Level 3 de CrossFit. Hoje eu moro no Canadá, moro em Toronto, no Canadá. Sou lead coach da Burgener Strength aqui no Canadá. Às vezes eu vou para o Brasil ainda. O ano passado eu estive na Tupis. Foi o ano passado? Foi o ano passado. No ano passado eu estive na Tupis para um curso, junto com o Renatão lá. Ah, bom, eu comecei no CrossFit em 2013, se eu não me engano. E aí de lá o levantamento de peso sempre foi o que eu já fazia antes, né? Fui atleta de lançamento de dardo. Então, eu tinha como minha base o levantamento de peso, então aí meio que só foi um negócio que foi me guiando para o levantamento de peso, né? Enquanto todo mundo estava começando lá, eu já sabia fazer snatch, já sabia fazer clean, já sabia fazer jerk, que era uma coisa que eu tinha mais natural mesmo. Tô junto com o pessoal da Burgener Strength desde 2014, comecei como tradutor do curso em São Paulo. No primeiro curso eu fui só tradutor. Aí a partir do segundo curso eu já entrei porque nós éramos em três fazendo o internship, o estágio. E aí a partir do segundo curso eu já comecei a ter mais partes no curso e aí depois foi só construindo. Em 2016, se eu não me engano,
eu comecei a já, 16 ou 17, eu comecei a liderar já cursos aí no Brasil, e aí depois que eu mudei aqui para Toronto, foi só uma transição e liderar os cursos aqui também. Já fiz parte de equipe também nos Estados Unidos, para dar curso nos Estados Unidos. Tenho as meus grupos pequenos de levantamento de peso aqui também. Trabalho para um box de CrossFit, ainda sou professor de CrossFit, mas eu tenho os meus grupos, os meus atletas de levantamento de peso dentro do CrossFit e alguns que querem competir para fora. Sou atleta master, né? Apesar de não parecer, ou minha barba branca já transparecer, não sei, mas sou atleta master, sou campeão provincial aqui na categoria 109 mais, de 35 anos a 39. E é isso. Meu movimento preferido é o snatch, sem sombra de dúvida. Não gosto de clean, gosto de jerk, mas para fazer o jerk tem que fazer o clean, é só por isso que eu faço clean. Legal. Lucão, agora me conta um pouquinho. Como é que foi? Você falou que você lançava dardo, né? Certo? Isso. E como que você ficou conhecendo o CrossFit? Primeiro eu quero que você fale sobre isso, porque depois eu quero saber como que você foi parar num curso de tradução de weightlifting da CrossFit. Conta um pouquinho sua história. Eu treinava lançamento de dardo e me falaram que o CrossFit eu ia lançar mais longe. Foi mais ou menos isso? Cara, eu parei com o levantamento, com o lançamento, né? Eu meio que me aposentei do lançamento, e aí quando eu voltei no CrossFit, na CrossFit Bauru, sou natural de Bauru, Grande Bauru, cidade sem limites. Sou natural de Bauru, então eu voltei lá com o Kiko na CrossFit Bauru, o Júnior, o Deron tava lá, o Du também, então eu voltei lá, comecei o CrossFit lá, mas foi como algo que, tipo, tinha parado de lançar, e aí me falaram do CrossFit, e aí eu comecei, gostei, por ter sido atleta, o CrossFit, ele é algo que é mais chamativo pra gente que foi ex-atleta, do que a academia, porque a academia é chato pra caramba, e aí o CrossFit ele é mais dinâmico e tudo, então foi alguma coisa que chamou muito mais minha atenção. E aí de lá fiz meu level 1, comecei a dar aula na CrossFit Bauru, e aí de lá gostei, e quis começar a estudar, e aí eu fui atrás do meu level 2, e aí eu fui atrás do curso, do primeiro Burgener, que foi em Bauru. E aí, quando eu fiz o meu curso avançado de levantamento de peso, pela CrossFit mesmo, eu estava conversando com o Matt Bruce, que foi um dos caras que estavam dando, que é o idealizador aí, acho que é assim que fala, da Brute Strength. E ele é casado, se eu não me engano, com uma venezuelana ou uma colombiana, eu não sei, é sul-americano. E ele estava tentando conversar comigo lá, ele adora a América do Sul e tudo. E aí ele veio para mim e falou, mas você é do Brasil, né? Eu falei, sou do Brasil. Ele falou, cara, a gente está precisando de gente lá no Brasil para o curso de levantamento. Você tem interesse? Eu falei, claro que eu tenho interesse, né? Ele falou, manda uma mensagem pro JP, que era quem tomava conta na época. E ele falou, você conhece o JP? Eu falei, conheço. O JP foi quem deu o meu primeiro curso, né? O level 1 do Burgener Strength. E aí eu mandei mensagem pro JP, o JP já estava sabendo que o Matt Bruce já tinha entrado em contato com ele, e aí ele falou para mim assim, tipo, eu lembro até hoje, ele falou, cara, a gente vai estar em São Paulo no final de semana que vem, você pode vir? Eu falei, opa, vamos lá. Ele falou, não, você só vai traduzir, você não vai fazer muita coisa, só vai ficar no shadowing, né, e na tradução. E aí de lá, né, o resto é história. Aí, Isso foi em que mas ano começou mesmo, Lucão? assim. Desculpa, 2016, você disse? Não, isso foi em 2014, final de 2014. Tem uma boa pernada aí, né? Já deu. Já vai fazer 10 anos já que eu tô E com o foi, pessoal. e foi aí que você começou a puxar mais pro lado do LPO, certo? Ou tô errado? Eu já, eu já tendia mais pro lado do LPO, Uhum. né? Logo quando eu comecei no CrossFit, eu fiz a parte de competição. Eu competi
uma ou duas competições que teve de CrossFit, nada, coisa do boxe mesmo, mas eu já tendia mais para o lado do LPO. E aí, com os cursos, eu conversei com um cara que trabalhou com a gente também, o Blanco, o coach Blanco, ele é responsável pela seleção americana de levantamento de peso, um dos. E ele também é treinador de CrossFit, e eu segui um, um conselho dele meio que à risca. Ele virou para mim e falou assim, cara, treinador de CrossFit a gente tem vários. Você é bom no que você faz e procura se especializar em algo que vai te colocar acima ou à frente, né? Ele falou, é de levantamento de peso que você gosta, é de ginástica que você gosta, é de corrida que você gosta. CrossFit a gente tem vários treinadores, agora se especialize em alguma coisa que você realmente gosta ou que você realmente acha que vai te trazer retorno. E aí foi aí que eu comecei mais na parte do levantamento de peso, mas o levantamento de peso foi algo que eu sempre já me inclinei mais um pouco, em virtude até do lançamento de dardo. Legal. E nesse meio tempo, Lucão, sobre a busca por se especializar mais em algo que você gosta, aonde que se encaixou o nível 3? Você já tinha o nível 3 ou não? Porque Não, são focos diferentes, né, Lucão? sim, são focos diferentes. Cara, eu falo que eu sou um atleta de levantamento de peso, mas eu sou um professor de CrossFit, né? Então, eu acredito na modalidade e eu acho que tudo caminha no mesmo sentido, né? Então, meu foco sempre foi chegar ao level 4. A minha intenção é chegar ao level 4 no CrossFit, porque eu acho que é algo que funciona. E dentro do CrossFit, vocês vão me desculpar, o pessoal da ginástica, o pessoal do, do condicionamento metabólico, mas o levantamento de peso é o mais legal dentro do CrossFit. Então, eu me especializei mais nessa área mesmo da parte do levantamento de peso. Mas eu sou um professor de CrossFit, tenho a minha base dentro do CrossFit, dentro do levantamento de peso, o que eu faço dentro da aula, e qual que a gente vai falar um pouco mais, também é voltado para a aula de CrossFit e para o meu público específico. Então, sempre Monster. Sempre. Eu não entendi a piada, mas já dando a minha resposta, eu sou do Monster também, cara. Vem mais na lata. Esse também mais e é muito mais gostoso. Lucão, mas eu tenho que falar que sua resposta é tendenciosa. Porque você, no começo dessa conversa, você falou que você é um atleta de levantamento de peso 109 mais, né? Exato. Ah, então sua 109 resposta mais. não vale, cara. Não gostei da sua resposta, não. Brincadeiras à parte, Lucão, legal. Muito legal saber um pouco da sua história. E só me fala, em que ano que você virou treinador de nível 3? 2020. E você já estava aí no Canadá ou não? Não, foi logo antes de eu mudar para cá. Já, Fevereiro, janeiro. já tinha dado o começo da pandemia já? Foi no Não, começo? ainda não. Não? Foi antes. Eu cheguei aqui no Canadá fevereiro de 2020 e um mês depois aí tudo fechou, né? Aí deu tudo que deu. Mas foi logo um mês depois que eu cheguei. Eu cheguei fevereiro, dia 17 de fevereiro. Lucão, e como que você foi parar aí, cara? Porque a vida inteira você morou no Brasil ou não? Você já tinha morado no Canadá antes? Como é que é essa história? Conta pra gente. Não. Desde quando eu me conheço por gente, eu queria sempre viajar ou já procurando alguma coisa a mais ou até morar fora. E aí eu morei nos Estados Unidos um tempo, enquanto eu estava na faculdade ainda, para um programa que eles têm de trabalho, visto de trabalho fora. Eu morei, fui trabalhar nos Estados Unidos durante um tempo. Logo quando eu casei, eu mudei para Irlanda. A gente morou na Irlanda quase um ano. E aí depois a gente voltou para o Brasil e
e a gente estava meio que tentando achar um lugar para mudar. E aí minha mulher trabalhava com turismo e tudo até então, e aí a gente, ela veio para o Canadá uma época, ficou um mês aqui, e aí quando ela voltou, ela falou, achei o lugar para a gente mudar. E aí a gente está aqui desde então. Caramba, cara, que legal. E você É, prefere Irlanda ou Canadá? Acho que Canadá, né? Já tá aí há mais tempo. Canadá. A Irlanda é diferente. É diferente, mas eu prefiro Canadá. E como que chama o box que você trabalha hoje, Lucão? All in one. E aí você dá aula de CrossFit, né? E Eu dou tem aula de. suas... Isso, a gente tem dois tipos de aula de levantamento, que é uma aula dentro da grade, que Uhum. daí eu monto uma, ah, ah, é uma forma diferente de dar o levantamento de peso, e eu tenho os meus atletas, que aí é um grupo pequeno, que daí é levantamento de peso puro e específico, né? Fora as aulas de CrossFit mesmo, né? Entendi. Então, Pensando um pouquinho nesse... Ô, Dani, eu tô engatando uma pergunta atrás da outra aqui. Se você quiser fazer alguma, você entra, tá bom, cara? Pensando Manda nessa ver. parte de treinador, Lucão, como que você se mantém atualizado? Porque a gente tem dois lados agora para pensar, né? Como que uhum, você se mantém atualizado como treinador de CrossFit e como você se mantém atualizado como staff da Burgener, que eu acredito que a demanda de concentração tem que ser um pouco maior para o seu trabalho. Como é que você sim. busca esses estudos? Você tem referências? Você se baseia no próprio material? Sim, a gente teve até um tempo atrás com o pessoal da Burgener, a gente tinha reuniões mensais, e por ser lead coach, eu estou sempre em contato com o meu chefe, que é o Bo Burgener, e aí a gente sempre tem uma coisa ou outra, dentro dos cursos mesmo, a gente sempre tá sendo avaliado, né? Mas a minha referência maior hoje, cara, é o Greg Everett, do Catalyst Athletics, ele foi atleta do Coach B, né? Então, assim, é mais ou menos a mesma língua do que a gente fala. Ele seria a minha referência maior dentro do levantamento de peso mesmo, né? E a parte do CrossFit, cara, o que eu vejo mais, o que eu estudo mais, entrando mesmo no journal e vendo algumas coisas, vendo o que está acontecendo na atualidade, vendo a parte de campeonato, esse tipo de coisa, assim, os cursos, por a gente ser, se você também é level 3, né, então, assim, a gente tem que fazer vários cursos para manter o level 3, eu já tive que renovar o meu level 3, então, assim, são vários cursos que tem que ser feito para a gente conseguir aquele número de units lá, né, de cells lá. Então, assim, essa é a minha forma de me manter atualizado dentro do CrossFit, né? Dentro do levantamento de peso é algo mais específico mesmo, mas pela facilidade que eu tenho em conversar com outros treinadores de levantamento de peso, para mim é mais uma coisa assim, de tipo, meu, a gente vai conversar sobre isso hoje, ou ó, faz assim, faz assado. O meu último curso que eu fiz aqui em Vancouver, eu fiz com o Bo Burgener. Então, assim, a gente dividiu o curso, então, por ele estar lá, que ele é filho do homem, né, então é o meu chefe, e aí, assim, é mais fácil, porque, ó, é assim, vamos fazer assado, aqui você fez assim, aqui dava para fazer assim, aqui você fez bem, então, assim, tipo assim, é mais fácil, né, para mim, me manter atualizado no levantamento de peso é mais tranquilo, né? É mais fácil por essa facilidade que eu tenho com outros treinadores, né? De levantamento de peso. Mas no CrossFit é a parte de cursos, dos cursos online. Eu quero fazer um level 1 de novo, que faz muito tempo que eu já fiz o meu, né? E eu sei que mudaram algumas coisas. E assim a gente vai indo. Legal, bom ouvir isso. E, Lucão, você falou para mim o seu desejo, né? Pela certificação de nível 4.
que é o que os treinadores de nível 3 agora estão de olho, né? E Uhum. acredito eu, uma opinião particular, que talvez seja a certificação mais difícil de ser alcançada, porque exige não só o conhecimento teórico, como o conhecimento prático, né? Sim. Domínio de todas as habilidades de um treinador, etc. E você pensa em fazer essa certificação em breve? Você já está focando nisso? Como é que é? Eu penso, cara, boa pergunta, eu penso. Não tenho tempo, não tenho uma timeline, não. Talvez eu renove meu level 3, mas eu acabei de renovar faz um ano. Vale por 3 anos, né? Talvez eu ainda renove mais uma vez o level 3, eu não sei, ainda não sei. A gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui, né, com relação à nossa parte de visto de trabalho e tudo, então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa dar prioridade agora, né, então, essa parte, para mim, hoje, ela não é muito a minha prioridade, mas tá na minha lista com certeza. Tá na minha lista com Legal, certeza. legal. Lucão, vamos falar de levantamento de peso agora, cara? Bora, vamos Beleza. falar de levantamento. Yes, que isso daí é o seu domínio absoluto, né? Lucão, é o seguinte, a gente tem de conhecimento que o levantamento de peso olímpico fora de uma aula de CrossFit, pensando em uma competição de LPO ou um treinamento de LPO, ele é extremamente específico e tem muitas partes e muitos detalhes para que o movimento de fato consiga gerar potência, consiga ser feito com o máximo com a melhor execução possível. Dentro de uma aula de CrossFit, a gente também busca segurança, eficiência, eficácia, o movimento, mas a gente não é tão detalhista assim com relação à especificidade de um levantamento de peso, né? Seja ele Uhum. clean, jerk, snatch, enfim. Antes da gente entrar mais nesse comparativo, como é que funciona uma aula de LPO? Fora de CrossFit. Fora do Sim, CrossFit? exatamente, fora. Cara, depende do seu público, depende se eles são iniciantes, depende se eles são mais avançados. Se eles forem mais avançados, você pode fazer algumas coisas. Se eles não forem tão avançados, aí é uma parte mais técnica. Vai depender muito, né? Se a gente for levar em consideração, vamos trazer não a aula, mas vamos trazer um treino de um levantador de peso, né? Para a gente conseguir identificar melhor e aí depois a gente transferir isso para a aula. A gente vai pegar um treino de levantador de peso. O levantador de peso, ele vai chegar, ele vai começar a fazer a parte de mobilidade dele, vai fazer uns alcançamentos, uns alongamentos dinâmicos, vai até alguns vão pegar bastão, vai pegar bandzinha, ele de resistência, vai começar a fazer toda a parte de aquecimento específico para articulações e músculos que vão ser usados naquele treino. Alguns levantadores, não alguns, mas a maioria deles, somente quando você chegar na minha idade, no Master, você vai começar a fazer toda a sua parte de fortalecimento para músculos específicos ou alguma lesão que possa ter. E aí, depois disso, a gente vai para a parte mais do que a gente chama de um Technique Primer, ou da parte técnica, que a gente vai começar com uma, independente se o seu snatch é 200 quilos ou 2 quilos, 2 quilos não, né, mas 200 quilos ou 40 quilos, você vai pegar uma barra só, a gente vai aquecer com a barra, a gente vai fazer o movimento de cima para baixo, e aí depois vamos mexendo nisso e vai aumentando o peso devagar, 10, 15, 20, 25. Esse tipo de coisa que a gente vai fazendo. Se a gente for pegar isso tudo é tipo 2 horas e meia de treino, né? 2 horas de treino, dependendo a fase do campeonato que você tá, ou a fase de treino que você tá, ou quanto tempo você precisa de descanso, certo? Se a gente for pegar isso, 2 horas e meia, 2 horas de treino, fica meio inviável a gente transferir para uma aula de CrossFit, né? Então, assim, no que eu costumo fazer aqui, para uma aula de levantamento de peso para os meus atletas, eu não tenho nenhum atleta que vai para a Olimpíada, né? Então, assim, a gente começa, eu pego os meus primeiros 15 minutos de aula, é só mobilidade e fortalecimento.
Aí depois a gente vai pegar, dependendo de quem está na aula, mais uns 10 minutos, até no máximo 10 minutos, parte técnica com bastão. Aí depois a gente vai mais 10 minutos, a gente vai trabalhar uma parte mais específica com a barra, só a barra livre, sem peso na barra, né? E aí, dependendo do que for naquele dia, pode ser um snatch, ou pode ser um clean, ou pode ser um jerk, aí a gente vai trabalhar mais específico em um ou duas partes, dois sets, né, no caso, de 4 sets de 3 repetições, 5 sets de 3 repetições, 6 de 2, dependendo do que for naquele dia. Mas eu não tenho por que a gente lotar de informação, né? Mesmo porque, foi o que eu falei, aqui, para a gente colocar isso dentro de uma... Eu sei que você falou que não seria dentro de uma aula de CrossFit, né? Mas seria... Eu estou pensando como se fosse uma aula de levantamento dentro de um box de CrossFit, para CrossFitters. Não sendo dentro da aula especificamente, mas sendo para CrossFitters. Era Né? essa pergunta que eu ia fazer. Desculpa te cortar até, Lucão, mas era essa Não, sem pergunta que eu problema. ia fazer agora, que eu acho que você tem um traço muito forte, né, de trabalhar com atletas, mas eu queria saber também se você tem pessoas comuns fazendo essas aulas de LPO. E se Temos você tem, qual a duração dessa aula e qual o objetivo dessa aula para essas pessoas? 1 hora, e o objetivo é fazer de forma segura, eficiente e eficaz. A aula durou 1 hora. Aqui a gente tem o seguinte, eu tentei implantar, comecei a implantar, conversando com o dono da academia, eu falei, a gente tinha uma aula de levantamento de peso dentro da grade. Eu falei, tá chata essa aula. Posso tentar mexer de uma forma que a gente consiga trazer mais gente para a aula e deixar ela mais assim, um levantamento de peso, mas mais CrossFit, alguma coisa mais assim? Ele falou, cara, faz o que você quiser. Falei, beleza. Então, o que a gente faz hoje aqui? Estou falando assim, o que deu certo para mim, tá? Que entra naquele lance do identificar o seu público lá no começo, né? Antes de falar, o meu público aqui é um público 35 mais. Então, a gente tem, se eu tiver, a gente tem alguns alunos de 25, 23, por aí, mas dá para contar no dedo de uma mão e sobra dedo. Então, a base nossa é um público 35 mais. Então, eu falei, cara, não vai dar para fazer um negócio muito específico de levantamento. Então, tá, o que a gente vai fazer? A gente começa a aula, 15 minutos no máximo de aquecimento. Né? Esse aquecimento ele vai ser envolvendo a parte de mobilidade, uma parte de aquecimento específico. E aí depois a gente entra com a parte de bastão. Né? Então, dependendo, vamos falar assim, naquele dia específico eu programei o snatch. Né? Então, a gente vai trabalhar a parte do snatch. Bastão, 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 bastão. E isso vai ser pela primeira meia hora da aula. Né? Para quem já fez o curso do Burgener Strength ou do CrossFit Weightlifting, para quem não fez ainda, vai ter um em setembro em São Paulo, dia 14 e 15 de setembro. Se quiser, corre lá no site. Olha eu fazendo propaganda. Falta um cupom de desconto Lucão aí. Se eu fizer desconto, se der desconto, eles tiram do meu salário. Né? Mas então, aí a gente começa trabalhando, e isso é muito importante, até para quem está dentro da aula entender, que a gente começa trabalhando da posição de high hang. Né? Isso é muito importante dentro da aula de CrossFit em si. De cima né? para baixo, né? De cima para baixo, exato. A gente começa trabalhando da posição de high hang porque é onde tem a possibilidade de dar menos coisa errada. E você não precisa pensar muito. Os alunos não precisam pensar muito. Né? A gente fala que o snatch, ou clean, mas mais voltado para a parte do snatch, é nada mais que um salto com a barra. Né? Então, a gente quer fazer com que os alunos entendam que essa posição de high hang não tem nada mais acontecendo além de um salto. Então, é ensinar eles a usarem a perna.
né? Então, a gente passa ali nessa aula de levantamento de peso que eu dou, a primeira meia hora trabalhando em posição de high hang, trabalhando, a gente tem, eu tento montar de uma forma com que a gente dá nos cursos, por exemplo, a gente tem o Bergner Warm-Up, que são 5 movimentos, e a gente tem os Skill Transfer Exercises, que são mais 5 movimentos, né? Não necessariamente eu trabalho eles em ordem, mas eu vou trabalhar eles de uma forma que a gente está desconstruindo o snatch ali para conseguir colocar tudo junto, né? E não tem o porquê eu trabalhar para esse meu aluno de 35 mais 40, que nunca fez snatch na vida, ou começou a fazer snatch agora, começar a trabalhar com ele essa barra no chão. Então, o que eu faço a gente trabalha essa primeira meia hora trabalhando a parte de cima para baixo. Então, high hang, high hang, high hang, faz o snatch balance, entrando nas posições ou nos diferentes steps ali, nos diferentes alturas, né, na posição de power, na posição de agachamento, e isso depois a gente vai juntar tudo para conseguir fazer um high hang snatch. Depois da minha primeira meia hora, o que eu faço aqui, e tem dado muito certo, é a gente começar a pegar a barra, e aí eu faço alguns complexos. E aí os complexos, dependendo da intensidade do complexo, ou da complexidade do complexo, a gente faz EMOM, ou a gente faz uma vez a cada 1 minuto e 30, para ter aquele aspecto crossfit, né? Mas a gente está trabalhando parte técnica e a gente está trabalhando a parte dos complexos, né? Trabalhando, por exemplo, saindo da posição de high hang. Eu vou dar um exemplo aqui. Um high pull da posição de high hang com um muscle snatch da posição de high hang seguido por um overhead squat. Isso eu deixo eles saberem que a gente vai trabalhar por 5 minutos, a cada 1 minuto e 15, a gente vai trabalhar por 5 séries, a cada 1 minuto e 15 segundos, e eu deixo eles saberem que isso é uma parte de Technique Primer, né? Então, Quantas vezes assim, na semana acontecem essas aulas, Lucão? 2 vezes na semana. 2 vezes. Pensando numa Aqui programação. acontece 2 vezes. 2 vezes, tipo terça e quinta, né? Segunda e sexta, algo assim? Aqui acontece que a gente tem aula de domingo a domingo, não fecha. Então, terça-feira e domingo de manhã. Terça de manhã e domingo de manhã. Legal. Antes da gente passar para a parte do CrossFit, Lucão, sobre a programação de levantamento de peso, eu acredito que a Bergner não siga isso propriamente dito, mas pensando no levantamento de peso de forma geral, é um treinamento linear? É uma programação linear ou não? Como que funciona? Né? Semana após semana, como que você... essa semana eu vou fazer tal coisa, semana que vem eu vou fazer tal coisa, ou não? É estipulado, essa semana eu vou trabalhar clean jerk com tantos por cento, semana que vem eu vou trabalhar a mesma sequência com um pouquinho mais pesado. Como é que funciona? Isso você está falando para um levantamento, mano. Fora do CrossFit, isso. Tá. Cara, vai funcionar da seguinte forma. Depende. Primeiro, a gente tem que ver onde é a sua competição, se você tem uma competição, né? Então, a gente vai traçar conforme a sua competição principal, né? Então, a gente vai traçar ali, né? Então, a gente segue do princípio que a gente vai treinar em blocos. Então, isso é o que eu faço, tá? Provavelmente tem outros métodos, mas o que eu sigo é a parte americana, né? Que vem dos Bergners e que é a mesma coisa que o pessoal, o Greg Everett segue tudo, que é isso que a gente segue e que é o que funciona para mim. A gente treina em blocos, vamos falar assim. Cara, meio que assim, tem várias opções, mas vamos falar assim. Um dia eu vou treinar, na minha segunda-feira eu vou treinar snatch, né? Então, independente, vamos falar que eu vou treinar saída de bloco, de snatch, e aí depois eu vou treinar, eu vou fazer no mesmo dia um snatch pull, e aí eu vou fazer no mesmo dia um back squat, e aí seguido de alguns acessórios. Aí no dia seguinte eu vou fazer, em vez de sair de bloco,
com snatch, fazendo snatch para o levantamento de peso é squat snatch, tá? Então, toda vez que eu falar snatch, entenda que eu estou agachando. Aí no segundo dia eu vou fazer um power snatch seguido de um snatch push press ou um de push press e mais alguns acessórios. Aí no terceiro dia eu vou fazer minha parte de clean jerk, né? E aí eu posso trabalhar o meu clean jerk, eu posso trabalhar só o clean, depende de onde você está no campeonato e depende do que você quer para aquela sessão de treino. E aí na quinta-feira eu vou trabalhar a minha parte de power também. E aí na sexta-feira geralmente eu descanso. E aí eu vou voltar a treinar no domingo, na sábado, fazer algo assim, um treino mais um catadão com snatch, com clean jerk. Eu descanso no domingo e aí eu reset para segunda-feira, mas o meu bloco é o mesmo, eu vou aumentar a minha porcentagem, né? Isso é o que pode ser feito. O que eu faço hoje como atleta master? Eu treino segunda, terça, eu descanso na quarta, porque eu não aguento, minhas juntas estão tudo doendo. E aí eu treino na quinta e na sexta, eu descanso sábado e domingo. Então eu faço 2 blocos. Eu treino meu snatch na segunda e na terça, e treino meu clean jerk na quinta e na sexta. E eu achei melhor para eu fazer isso. É um negócio que eu faço, que deu certo para mim. Tem alguns atletas, até mesmo nos Estados Unidos ou qualquer lugar, vão treinar todos os dias da semana, né? De segunda a sexta. Vocês vão ver, se vocês seguem alguns levantadores, principalmente nos Estados Unidos, tem o Max Out Friday. Alguns deles têm, que é o dia que eles vão pôr peso para cima da cabeça no snatch, no clean jerk, ou só no snatch, ou só no clean jerk, mas eles fazem esse max out, que é o dia do levantar mais pesado na parte de sexta-feira. Então, assim, depende muito, mas o que geralmente a gente faz é isso, e aí a gente treina nesse bloco aumentando o peso em porcentagem por 3 semanas. E aí tem uma semana que a gente vai descer, vai colocar uma porcentagem menor e até talvez mudar o que tem sido feito nos dias, para depois voltar na semana seguinte com aquele mesmo bloco, e aí mexer na porcentagem de novo. E Então, o que é assim, considerado, Lucão, um volume alto em um treino de levantamento de peso? A gente pensa em tonelada? pode pensar em tonelada. E o que é Sim. um volume alto? Em uma sessão, tá? Não semanal, mas em um único treino. Tipo, para quem treina LPO, o volume alto de treino é tanto. Cara, eu particularmente, isso sou eu, tá? Eu não gosto de pensar muito em tonelada, não. Mas pode pensar. E tem vários treinadores que pensam em tonelada, no final do dia pensa em tonelada. Eu gosto de pensar mais em quantidade de repetições e em qualidade de repetições. Com alguns atletas meus, que eu faço até online, alguns atletas daqui, o que a gente faz mais é tipo, eu tô sempre conversando com eles, certo? Eu gosto de trabalhar no máximo 3 repetições por série, né? Eu vou fazer aí, dependendo muito da minha fase de treino, eu vou fazer no máximo 6 séries de 3 para um movimento completo, porque isso já é um volume alto dentro do levantamento de peso, né? Dentro do levantamento de peso, você fazer 4 repetições, 5 repetições, isso é uma maratona, né? Ou é uma fase de treinamento que você está com uma porcentagem bem menor, né? Uma fase de lapidar mais, né? Mas dependendo da sua fase de treino, dependendo se você está no começo, se você está mais no meio, se você está mais próximo da competição, isso sou eu,
tá? Particularmente, eu gosto de trabalhar no máximo. Vamos falar que hoje eu tenho snatch para duas repetições de snatch saindo do chão. Então, dependendo se eu estou ali no começo e meu atleta, eu sei que ele aguenta um pouquinho mais, eu vou fazer ali 6 séries. Legal. Com ele, e aí depois eu vou ter outros exercícios, né? Eu vou trabalhar ali um snatch pull, alguma coisa mais assim, até uma parte de back squat, de agachamento, mas dependendo do meu atleta, eu faço 6 séries. Eu não faço mais 6 séries de nada, porque se eu fizer 6 séries, no outro dia eu não treino. Então, assim, depende muito. Eu queria poder te dar uma resposta exata, mas, assim, hoje, do jeito que eu vejo, eu já fui desses não, é assim que faz, porque eu li em tal lugar. Não é. Infelizmente, felizmente, eu acho, não funciona desse jeito. Então, é bem sempre conversar com o atleta e ver a melhor forma com que isso funciona naquela determinada fase de treino. Legal. Se é um começo de ciclo, vamos falar assim, vale a pena você trabalhar um pouquinho mais, um volume um pouquinho mais alto, para depois a gente diminuindo o volume e começando a aumentar a intensidade. Beleza. Lucão, agora pensando em CrossFit, ou CrossFit, como você está falando, que é o certo, e pessoas comuns, tá? Alunos de sala que treinam de segunda a sexta-feira, que tem 60 minutos de treino, que buscam o CrossFit como uma maneira de elevar a qualidade de vida, né? Uhum. Qual que é a primeira coisa que você fala assim, isso tem que ser diferente no CrossFit com relação a um treino específico de LPO? Qual que é a primeira coisa? Primeira coisa? Essa é uma excelente pergunta. Te peguei aí, Lucão. Cara, o que eu vou te falar assim, o que eu busco antes de passar um determinado, vamos falar assim, estou falando de CrossFit agora, né? De um squat snatch. Sim. Eu quero primeiro ver se o meu aluno sabe agachar. E segundo, se existe uma mobilidade para fazer um snatch com a barra acima da cabeça. É complicado quando a gente faz essa transição, porque um levantador de peso não tem problema em colocar a barra acima da cabeça, seja ela no snatch ou seja ela no jerk. Dentro do CrossFit, é complicado a gente tirar o receio do aluno em colocar a barra acima da cabeça, seja ela num jerk ou seja ela no snatch. Então, a primeira coisa que eu olho e tento tirar é essa parte de colocar a barra acima da cabeça, seja ela num snatch ou seja ela em um shoulder to overhead. No caso, um power jerk ou no caso, um split jerk, né? Essa é uma boa pergunta, cara, mas o que eu vejo geralmente é a capacidade de colocar essa barra acima da cabeça e agachar de forma segura, né? Existem algumas coisas que eu gosto de fazer no aquecimento para ver essa habilidade do aluno de conseguir ou não. E aí, durante a aula, eu chego perto e falo, olha, a gente tem o squat hoje, mas vamos manter acima de 90 graus. Né? Então, depende muito do aluno. Mas a primeira coisa que eu olho é essa capacidade, primeiro, do agachamento, e segundo, de como colocar essa barra acima da cabeça. Entendi. Mas você acha, Lucão, que não seria importante, pensando nessa aula de CrossFit, buscar, pensando em um indivíduo que não tem lesão, tá? Livre de lesão,
Falando Sim. apenas de dificuldade e de consciência de movimento mesmo. Não seria interessante trabalhar com ele, antes de qualquer coisa, uma boa amplitude de movimento? Porque quando a gente tem uma boa amplitude de movimento, pensando em todas as articulações do corpo, a gente tem um encaixe, né? De osso com osso, falando grosseiramente. E quando a gente tem esse encaixe, a gente tem músculo fazendo menos força, tendão fazendo menos força, a gente tem um movimento mais natural. Que é o porquê muitos treinadores não entendem que por que a gente não tem vários tipos de fortalecimento? Porque a gente foca em mecânica. A partir do momento que eu tenho uma mecânica adequada e eu tenho um limiar de treinamento adequado, eu vou subindo de acordo com o que a mecânica me permita. E se eu vou de acordo com a minha mecânica me permita, eu não tenho forças de cisilhamento que possam me levar a ter alguma lesão. Então, não seria interessante a gente focar muito nessa amplitude de movimento? O que você pensa sobre isso para o LPO? Sim, é exatamente isso. Tipo, é exatamente isso dentro da parte do conseguir agachar e conseguir colocar a barra acima da cabeça. Ou conseguir fazer um power jerk ou um push jerk. É exatamente isso. O movimento que eu gosto de fazer na parte do meu aquecimento, que daí eu já vou ver se o meu aluno, se vai ter algum aluno que eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade, ou se vai ter algum aluno que eu vou ter que ficar mais perto, com relação à parte técnica. Eu não sei, eu chamo de bootstrappers, tem algumas pessoas que chamam de Russian Baby Maker, mas é um movimento de você agachar segurando o seu pé, e aí você agacha até embaixo, trazendo o seu quadril para frente, jogando seu joelho para fora e conseguindo ficar o mais vertical possível, certo? Sim. Nesse movimento, alguns alunos vão precisar abrir muito a base, alguns alunos vão o joelho dele vai para dentro, alguns alunos, a partir do momento que empurra ou puxa o quadril para frente, vão arcar as costas. Então, dali eu já vou conseguir ver, opa, peraí, aqui eu vou ter um problema, ou é só alguma coisa que é simples para poder corrigir, né? Porque e isso é uma coisa que eu falo, é mais específico para o levantamento de peso, mas é algo que eu trago para as minhas aulas também. Eu sei que dentro do CrossFit a gente fala na parte do agachamento, trazer um pouquinho mais para a parte do calcanhar, né, do quadril para trás, joelho para fora e tudo isso. No levantamento de peso, a gente quer o seu peso no meio do pé. Legal. Né? É o peso no meio do pé e o seu pé chapado no chão. Né? Então, o bootstrapper ou o Russian Baby Maker vamos falar assim, é a porta de entrada para o aluno conseguir identificar, opa, meu peso está lá no calcanhar, eu vou cair se eu fizer esse. Não, eu tenho que trazer mais para o meio do meu pé, e aí eu tenho um espaço maior para empurrar o meu quadril para frente. Se o meu quadril está mais para frente, o meu tronco fica mais vertical. Se o meu tronco está mais vertical, eu consigo sustentar essa barra acima da minha cabeça um pouquinho mais fácil. Né? Então, o levantamento de peso... Pode falar, Lucão, desculpa. No levantamento de peso, a gente quer o pé chapado e o peso no meio do pé, né? A gente quer o pé bem distribuído lá, né? E jogando o joelho para fora, né? Conseguindo ter um pouquinho mais de espaço para empurrar o quadril para frente, né? Empurrando o quadril para frente, tudo vai só se conectar, né? Então, esse é o meu primeiro. Foi bem legal você ter dado esse exemplo, Lucão, porque é uma coisa que se ouve bastante, né? Ah, no CrossFit ensina errado a deixar o peso no calcanhar. Não é que ensina errado, né? Como não, é você mais acabou de fácil. falar. Porque mais o que fácil. a gente faz quando a gente deixa o peso lá no calcanhar? A gente está alcançando de uma maneira mais eficiente que o aluno não sobrecarregue a parte anterior. Como assim, Gui? Evita com que ele jogue todo o peso na ponta do pé e sinta uma pressão muito maior no joelho. Quando eu tenho 60 minutos de aula e não busco especificidade, né, Lucão? Você pode até falar melhor do que eu sobre isso. A gente tem que buscar, dentro de uma aula de 60 minutos, trazer segurança. E isso é um detalhe muito específico para uma aula que tem que abordar várias coisas. Exato. Não é, Lucão? Exato, exatamente isso. É o que eu falo para todo mundo. O pessoal fala às vezes, o CrossFit ensina para jogar o quadril para trás, ou o peso mais no calcanhar, não é isso. Você tem 15 pessoas, 20 pessoas, ou 15 pessoas numa aula, você sozinho com 15 pessoas, você tem 60 minutos. Qual é a forma mais fácil, mais segura para o meu aluno para eu ensinar a agachar?
é jogar o quadril para trás e o peso no seu calcanhar, certo? Certo. Né? Então é assim que acontece. Existem algumas outras formas, igual eu falei. O bootstrappers é uma coisa que eu consegui colocar dentro da parte do meu aquecimento para deixar uma especificidade maior quando a gente tem um dia de agachamento. Seja ele um agachamento de um overhead squat, seja ele um front squat, seja ele um air squat, mas qualquer forma de agachamento. Né? Então, o bootstrappers é uma forma que eu achei legal, eu achei que é uma forma que eu consegui colocar dentro da minha aula para ensinar o meu aluno que está acostumado a jogar o quadril muito para trás. Então, na hora que ele vê que o pé chapado e entrar naquela posição deixa ele numa forma mais vertical e tá, né, tudo ali conectado e tudo certinho, beleza. Daí é só correr pro abraço. Mas é exatamente isso. Algumas coisas, igual você falou, tem a parte da especificidade, né? Que dentro de uma aula de CrossFit, com 60 minutos, a gente tem o WOD, a gente tem o aquecimento, a gente tem o aquecimento geral, a gente tem o aquecimento específico, a gente tem a parte técnica, ou alguns parte de força, ou whatever, o que vai ser, né? Então, assim, se você for ver uma parte mesmo de ensinar ali, uma parte técnica, vai ter 10 minutos, 12, 15 minutos no máximo, dependendo do tamanho dependendo do WOD, né? Então, é exatamente isso, depende do que você está disposto a ensinar, ou do que você precisa para fazer com que todo mundo consiga se mover de forma segura, eficiente e eficaz. Legal. Né? No levantamento de peso, a gente acaba trazendo um pouquinho mais da especificidade. Mas, igual eu falei, se é uma aula de levantamento de peso, independente se é para crossfitter, se é para levantador, a gente vai ter a mesma estrutura. Eu tenho meu aquecimento específico, eu vou ter a minha parte técnica e aí eu vou ter o meu WOD. O meu WOD, o que é o meu WOD? É ele fazer as 4 séries de 3. É ele fazer workout of the day, certo? Então, esse é o meu WOD para minha aula de levantamento de peso, pensando dentro de uma aula de CrossFit. Legal. E, Lucão, pensando sobre aquela pergunta que, quando eu te convidei para vir conversar aqui com a gente nesse bate-papo, aquela pergunta que seria: até que ponto ir no LPO em uma aula de CrossFit? Até que ponto eu devo ir? E até que ponto eu falo, não é para essa aula? Não pensando num heavy day propriamente dito, mas pensando em uma aula comum. Uhum. Cara, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Você pode ir onde você quiser, ou o quanto você quiser, no caso, desde que você saiba com quem você está lidando. Né? Então, essa sua pergunta que a gente estava conversando lá no começo, até vai depender muito do seu público, né? Quando a gente ensina a parte do curso da Burgener ou CrossFit Weightlifting, a gente ensina treinadores a ensinar, né? E a parte da forma com que a gente faz, a gente vai desmembrar o snatch, o clean e o jerk de uma forma com que cada parte faça sentido para o aluno, né? A gente está tentando, vamos falar assim, a gente tenta passar de uma forma que o aluno consiga entender e que a gente consiga simplificar um movimento que é complexo, né? Então é assim, primeiro, vai depender muito do seu público. Se você tem um público mais jovem, é uma coisa. Se você tem um público 35, 40, 45 mais, é outra coisa, né? Mas assim, pensando do ponto de vista do snatch, a gente tem, em um dia de curso, a gente passa 10 movimentos diferentes. Um dia de curso, né? São 10 movimentos durante 8 horas no primeiro dia. É só snatch. Então, dali a gente já sai com bastante ferramenta
para poder ver de forma, ok, beleza, daqui eu vou tirar essa parte e eu vou introduzir isso daqui na minha aula. Eu não preciso passar os 10 na mesma aula, mas eu tenho 3 ali que eu posso passar na minha aula, que eu vou desmembrar de forma com que o meu aluno entenda. Vou dar um exemplo. Hoje, a gente teve Hang Power Snatch, aqui onde eu dou aula. Eu tive um aquecimento específico, a gente teve um aquecimento geral, eu tive um aquecimento específico, e depois a gente pegou o bastão. Na minha aula, eu tive desde uma menina de 24, 25 anos, até uma senhora de 56. Tudo na mesma aula. Então, o que a gente fez no começo? A gente faz eu não sei como é que chama aí, mas o figure eight, ou shoulder pass-through, só passando com o bastão para trás, para frente. A gente vai fazer movimento de desenvolvimento atrás da cabeça. Depois a gente vai fazer um movimento de desenvolvimento atrás da cabeça de weighted carry, de mão de bandeja, palma da mão para cima e dedo apontando para fora, para cima e para baixo. Eles não precisam saber para que é. Eu não preciso parar a aula, eles não estão num curso, eles estão numa aula. Então, eu posso falar, e aí, conforme a gente está fazendo, eu falo, tenta sentir toda a parte muscular, sentir a parte de trás das suas costas, trabalhando, e conforme você está lá em cima. Isso você não precisa fazer rápido, você pode fazer para cima e para baixo. Por que a gente está fazendo isso de movimento de weighted carry, para cima e para baixo? É para ensinar o aluno que a gente tem que fazer uma rotação externa à medida que a barra está em cima da cabeça e descer de novo. O que acontece se o meu aluno não tem mobilidade? Ele vai chegar em cima da cabeça e ele vai girar para frente, certo? Ele vai fazer aquela rotação interna. Tenta fazer uma rotação interna com isso, com essa pegada. Você não vai conseguir, né? Então, dali, fazer alguns movimentos, fazer 10 movimentos, fazer 20 movimentos, fazer 5 movimentos. Depende, conforme você acha que eles têm necessidade de fazer para aquele movimento meio que ficar no padrão de movimento deles, né? Aí depois a gente trabalhou uma parte de push jerk, mas saindo de trás da cabeça, porque era power snatch, não tinha necessidade de eu fazer um snatch balance. Push jerk é algo conhecido pelo crossfitter, né? Então, assim, vamos fazer um push jerk, barra na frente, certo? Vou deep drive e aí punch o corpo para baixo da barra, né? O footwork é basicamente o mesmo que a gente vai usar. Isso tudo a gente pode ir falando conforme eles vão fazendo, mas de trás da cabeça uma pegada de snatch, né? E aí, nisso, enquanto a gente está fazendo e tudo, eu deixo eles meio que sabendo que a gente está fazendo aquilo para empurrar o corpo para baixo da barra, né? Em inglês, tem uma palavra-chave que a gente gosta de usar aqui, a gente usa bastante nos cursos, que é o punch your body under, né? Que é basicamente você dar o soco para baixo, né? Ou o soco para cima. No caso, seria um soco para baixo, se a gente for traduzir, né? Que a gente está usando a barra para empurrar o seu corpo para baixo da barra, né? Usando a barra e não só caindo para baixo da barra, né? E aí depois disso a gente vai para um movimento na frente, saindo da posição de pegada de snatch, que é o elbow tie outside, que a gente tem durante os cursos, que é o deep drive, e aí sobe o cotovelo para cima e para fora, mantendo a barra próxima do corpo, deixa eles saberem que aquele movimento é para manter a barra próxima do corpo, certo? Aí depois a gente fez um movimento que é algo que eu gosto de fazer, isso não está no curso, mas isso é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu vi que, através de alguns testes, eu vi que isso deu certo com os meus alunos. Então, é o mesmo movimento de Deep and Drive, só que na hora que a gente faz o movimento de extensão, eu peço para eles fazerem uma pausa naquele scarecrow, né, que é com o cotovelo para cima e para fora e na ponta do pé. Então, isso seria o topo da extensão. E daí, na hora que eu falo go, eles movimentam para cima e para baixo e empurram o corpo para baixo já naquele mesmo footwork, né? Então, é meio que um snatch pausado. Mas eles sabem que eles têm que
dar um soco para cima da cabeça porque a gente fez antes. Então, assim, eu estou construindo em cima, a gente está deixando do mais simples e trazendo para o mais complexo, né? Então, na hora que a gente vai, pausa aqui, eu falo, tá, agora a gente já viu como faz do soco para cima, agora daqui a gente vai, pum, soco para cima da cabeça, e a gente vai parar naquele footwork. E aí, depois daí, é só fazer todo o movimento que daí entra no high hang power snatch. Isso, eu demorei 5 a 6 minutos, né? É bem simples. Parece que eu fiz um monte de coisa, mas foi tipo, quebrei o movimento de uma forma do mais simples para o mais complexo, algo que foi algo de foi fácil para eles entenderem. E aí depois daí a gente pega a barra. Aí é barra livre, a gente vai fazer a mesma coisa, que é um high hang power snatch. E aí antes a gente já tinha tido uma a parte até do aquecimento específico, a gente já tinha tido uma parte de como achar a parte de hang acima do joelho, né? E aí isso meio que me salva tempo ali, né? Para a parte de técnica. E aí depois a gente fez alguns snatches do high hang, fizemos alguns snatches do hang, pronto. Estamos pronto para a parte para a parte de começar a colocar peso na barra. Né? Então, assim, porque eu falei antes, depende do seu público. Se eu tivesse um público que fosse mais cru, talvez eu teria feito alguma coisa ou outra diferente. Trabalhado um pouco mais a parte de posicionamento, começado, em vez de um push jerk atrás da cabeça, começado só com um desenvolvimento, um shoulder press atrás da cabeça, e aí fazer um push press atrás da cabeça, para depois passar para um push jerk atrás da cabeça. Então, assim, até onde levar o levantamento de peso dentro de uma aula de CrossFit? Cara, depende. Depende muito do seu público. Mas vai depender das ferramentas que você tem para trazer o levantamento dentro de uma aula de CrossFit, né? Às vezes a gente tem aula aqui de cycling bar, né? Para ciclar a barra, né? Então aí a gente ensina como fazer para subir, para descer, para subir, para descer, né? É um pouco mais complexo, é um pouco mais complexo. É um grau de complexidade um pouco maior, um grau de complexidade um pouco maior. Mas eu tenho aqui na aula, a gente fazendo snatch com 205. Gente normal, não são atletas de CrossFit. E esse meu aluno que faz snatch com 205, ele tem um barrigão assim, ó. Ele é uma pessoa completamente normal. Participa de competição, mas competição de boxe e tudo. Mas tudo do que a gente faz dentro da aula. Né? Então, assim, até onde levar o levantamento de peso dentro da aula de CrossFit vai depender do seu público, mas vai depender muito das ferramentas que você tem, ou que a gente tem, para conseguir trazer isso, desmembrar, seja ele o snatch, seja ele o jerk, seja ele o clean, para trazer isso para o aluno e simplificar o movimento. Né? Dependendo do tempo que eu tenho, eu consigo passar mais, dependendo do tempo, eu consigo passar menos, mas aí vai de como eu consigo colocar isso, transferir isso, fazendo com que o meu aluno entenda, de forma simples. De forma simples. Hoje eu tenho, graças a Deus, aqui a gente tem vários alunos, mesmo nessas aulas de levantamento de peso, eu tinha aluno que odiava snatch, porque não conseguia fazer, e hoje a gente tem pessoas que vêm só nas aulas de levantamento de peso, porque eles conseguem fazer hoje. A maior parte das pessoas que não gosta de snatch, não é porque eles não gostam de snatch, é porque eles não sabem fazer o snatch. A partir do momento que eles conseguem fazer o snatch, aí cria
aquele amor pelo snatch, ou seja, pelo clean, ou seja, até pelo levantamento de peso. A gente só não gosta daquilo que a gente não sabe fazer, né, Lucão? Exato, exato. Ô, Lucão, a É gente tem uma exatamente pergunta isso. bem. Desculpa te cortar, Lucão. A gente Não, tem uma pergunta bem legal da Elo aqui, ó. Ela falou: Oi, pessoal, sobre as escolas de levantamento de peso no mundo. Agora é de mais fácil acesso fazer cursos e clínicas com espesistas. Aí ela citou Fernando Reis, Klokov, etc. Aí ela pergunta: como assimilar essas informações e levar para uma aula pensando que cada um vem de uma escola? Essa pergunta é legal. é muito boa a pergunta. É excelente. Foi, Elô? Muito boa pergunta, Elô. Cara, vamos lá. Tema polêmico. Eu vou tentar, igual minha mulher me fala, não fala tudo o que você pensa, porque senão você vai preso. Vamos lá. Deixa eu medir as palavras aqui. Quando a gente vai em um curso de um levantador de peso, o que acontece no curso de um levantador de peso, ele sendo específico daquele esporte? Ele vai passar o que foi bom para ele. A maior parte dos levantadores de peso hoje que dão cursos, eles estão no levantamento de peso há 1.000 anos, né? Ele aprendeu a fazer aquilo lá foi bom para ele, certo? Ah, vou abrir um parênteses. A gente tem que entender o que é uma escola de levantamento de peso, o que é ou uma metodologia e o que é a parte de posicionamento que deu certo para aquele levantador de peso especificamente, mas que não vai dar certo para a população geral. Seria meio que estilo, né, Lucão? Exatamente, exatamente. A gente tem que entender que o estilo ele é diferente da metodologia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, assim, Klokov, Turokit, todos esses caras são ótimos, maravilhosos levantadores de peso, mas nem tudo que deu certo para eles vai dar certo para outros, para todo mundo, né? O que a gente tem que entender é que todo levantamento, independente da metodologia, independente do estilo, independente do levantador, ele tem começo, meio e fim. Né? Então, a gente tem 3 puxadas no levantamento de peso. A primeira puxada, ela sai do chão, vai até mais ou menos acima do seu joelho. A segunda puxada, ela vai de cima do seu joelho até o topo da sua extensão. E a terceira puxada, que na verdade é a única puxada das 3, é você se puxando para baixo da barra, certo? Essas 3 puxadas, elas têm ângulos e elas têm um começo, um meio e fim. Independente do estilo, se você parar, tô falando levantador, tá? Não vou falar assim, se vocês quiserem analisar um movimento único e exclusivamente, vai no Hook Grip no YouTube, ao All Things Gym, que são 2 sites que vocês conseguem ver lado a lado, frame by frame, que são bem legais de ser visto, inclusive. Se você comparar 3 estilos diferentes e 3 levantadores diferentes, até de gêneros diferentes, e você para eles na parte inicial, ou na nossa, vamos falar assim, na parte, na primeira puxada, saindo a barra do chão, a gente vai ver ali o quadril alinhado com o joelho um pouquinho acima. Isso vai depender do tamanho do levantador, isso vai depender do tamanho da perna, vai depender do tamanho do braço, vai depender da classe do levantador, até do gênero. Se o levantador, bom, depois eu volto nessa, senão já é muita informação. Mas aí a gente vai ver ali, se for um snatch, o peso ele tá um pouquinho mais para frente, voltado mais um pouquinho ali para a bola do pé, o quadril ele vai estar alinhado com o joelho um pouquinho acima, o ombro vai estar bem alinhado ali com a barra ou um pouquinho da frente da barra. A gente vai ver que a curvatura lombar dele vai estar certinha e o olhar dele vai estar para frente. Ah, Lucão, mas eu vi o chinês começou com o quadril lá embaixo. Tá, mas quando a barra saiu do chão, o quadril dele estava onde? É o que a gente chama de
saída dinâmica. A gente tem duas saídas no levantamento de peso, é a dinâmica e a estática. A estática, o levantador, ele vai sair paradão lá, bom, e aí ele vai para cima, ou a dinâmica, ele vai fazer um movimento de para baixo para cima, ou ele vai fazer um movimento de cima e para baixo, depois ele sai, mas o que a gente analisa é onde o seu corpo está quando a barra deixa o chão. Né? Então, vamos falar assim, se eu pegar um atleta chinês, se eu pegar um atleta americano, se eu pegar um atleta venezuelano, e a gente analisa as 3 saídas, ô Lucão, mas esse daqui, o venezuelano, ele tá com o tronco mais lá para frente, tá? Mas qual é a classe dele? E o que eu falei antes, a gente vai estar com o tronco exatamente em cima ou um pouco à frente da barra. Onde está o quadril dele? Ah, esse aqui está alinhado, esse aqui está um pouco acima. Tá, então tá tudo dentro da normalidade, vamos falar assim. Quando a Legal. gente chega na segunda puxada, a gente vai analisar as mesmas coisas, tem todos aqueles mesmos ângulos. Se o meu levantador ele tem o braço um pouquinho mais curto, vai parecer um pouquinho diferente. Vai parecer que o tronco dele talvez está um pouquinho mais lá vertical comparado com o levantador maior com o braço um pouquinho mais comprido. Mas se você olhar no pé dele, a perna dele lá, o pé tá chapadão lá no chão. Ou a gente vai ver essa barra um pouquinho mais para trás, que é o que a gente fala que ele varre a barra para trás ali, né? Dependendo da técnica, o joelho vai estar mais para fora, o joelho vai estar mais para dentro, mas se a gente jogar ele de lado ali, a gente vai ver, né? O tronco bem acima, um pouquinho que a gente fala de ficar em cima da barra nessa posição de segunda puxada, né? A canela vai estar bem próxima da vertical, alguns estilos vão ficar mais na vertical, outros estilos vão ficar bem próximo da vertical. Então, assim, o que a gente tem que analisar não é se o estilo chinês é bom para mim, se o estilo americano é bom para mim, se o estilo que seja é bom para mim. Eu quero levantar igual o Klokov, com o pezinho fechado assim. Eu não consigo levantar igual o Klokov. Para mim, aquilo lá não dá certo. Para algumas pessoas dá certo, né? O que eu gosto de falar é que dentro do CrossFit a gente tem o que eu chamo de um levantamento meio Frankenstein. Então a gente pode pegar uma parte de um estilo para determinado atleta, uma parte de outro estilo para outro determinado atleta, uma parte de outro estilo para outro determinado atleta, mas o que a gente tem que ver é o começo e o meio e o fim. Cada puxada ela vai ter pontos de performance. A gente tem que saber analisar esses pontos de performance independente do estilo. Show. Lucão, infelizmente nossa conversa já está chegando ao fim. Eu queria te agradecer muito, muito mesmo, cara, por você ter disponibilizado um horário para falar com a gente. Eu sei que você fica na correria das aulas aí, mas foi muito importante essa tarde de conhecimentos. Espero que a gente possa conversar outras vezes. Pessoal, eu peço desculpa também por não abrir tempo para mais perguntas só da Elo. É porque, cara, o Lucão veio com uma enxurrada de informações aqui que vai agregar muito, com certeza. Lucão, muito obrigado. Você poderia deixar seus contatos para o pessoal poder te ver nas redes sociais? Não sei se você tem acessa bastante Instagram. Eu tento, cara, eu tento acessar, devia acessar mais, mas eu tento. Eu sempre tento postar alguma coisa ou outra lá relacionada à parte de levantamento. Meu Instagram é Coach Lucão. Fácil. Vou escrever aqui. Coach Lucão é meu Instagram. Se quiser me seguir lá, me segue lá. Não tenho postado tanto quanto eu deveria. Mas sempre quando eu tenho tempo, que eu tô meio corrida aqui ultimamente, mas sempre quando eu tenho tempo, eu tento postar alguma coisa ou outra relacionada à parte técnica, alguma dica ou outra com relação ao treinamento, alguns acessórios, mas dá uma olhada lá que tem alguma informação aí. Prometo que eu vou tentar postar mais. Fechou. Lucão, muito obrigado novamente. E eu que agradeço. Estamos encerrados. Até mais, pessoal. A gente se vê daqui 15. Valeu. Valeu, falou, obrigado.